Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, estou gravando esse vídeo agora no dia 27 de outubro de 2017, é sexta-feira. Não sei se eu vou conseguir postar ele hoje ou amanhã no sábado, mas a gente está aí, né, meus irmãos? O importante é que nós estamos trabalhando, amém? Não quero rodear muito, quero ir direto ao ponto. Mais uma vez eu quero explicar uma coisa. Esse nosso canal, glória a Deus, a gente já pode chamar de nosso, né? É meu, é de você que está escutando, mas basicamente é do Senhor Jesus, é do Espírito Santo, de Deus Pai. É uma comunidade, somos uma família, estamos conectados aqui através de mais esse canal. Entre tantos, né? Em que o Senhor tem nos conectado, tem nos ajuntado, tem tratado com cada um de nós. Aqui a gente fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus, Yeshua, seu nome na língua hebraica. A gente fala da volta dele, a gente fala dos sinais do final dos tempos, não é verdade? Coisas assim. E só que há algum tempo, eu já falei isso uma vez, eu repito hoje, às vezes os irmãos que seguem o canal, a maioria está esperando vídeos apocalípticos, proféticos, vídeos que tratam somente deste tema. Vamos estudar quem é anticristo, vamos estudar de sonhos, vamos estudar o livro de Apocalipse, vamos estudar isso ou aquilo, etc. Só que Deus, eu agradeço a Ele, desde sempre Ele colocou no meu coração essa atenção especial e não só estudar os sinais do final dos tempos e coisas várias, mas de preparar a lâmpada, meus irmãos. Porque não adianta a gente saber até os cabelos ficarem brancos sobre teologia, sobre profecias. Não adianta ouvir só pregações que falam sobre isso e fazer curso de teologia, né? Como muitos fazem e se tornam doutores e etc. Mas se a gente não preparar o que é mais importante, que é a lâmpada, a gente vai ficar, sabe? A gente vai ficar para trás. A gente, para fazer uma viagem, não adianta só saber a estrada que tem que percorrer, saber os sinais de estrada, né? Como é que faz as placas das estradas, saber o caminho da percorrer. Mas a gente tem que se preparar para fazer a viagem. E no dia que chega a data de fazer a viagem, a gente tem que estar pronto. Então é por isso, meus queridos, que a gente tem nesses últimos vídeos tratado muito sobre o caráter, tratado muito sobre a nossa vida. Porque mano a mano que a gente lê a palavra, como a gente vai ler aqui hoje, a gente faz uma autorreflexão e a gente pergunta para si mesmo: será que eu estou sendo aprovado? Será que a coisa está bem, está mal, está mais ou menos? Onde é que eu preciso melhorar? Tem irmãos... Peraí. Vou ficando rouca. Tem irmãos que, às vezes, eles vivem se culpando e se sentem pecadores, se sentem maus. E, às vezes, eles estão vivendo situações na vida deles que não são graves ao ponto deles acharem que estão condenados, né? Tudo tem um conserto, tudo tem uma solução. Enquanto a gente está vivo, meus irmãos, creia. Enquanto a gente está vivo e ainda tem temor no nosso coração, a gente ainda tem tempo para consertar. E cada vez que a gente cresce e se edifica, mais a gente enche a nossa lâmpada, né? A nossa garrafa, a nossa botilha de azeite. Eu quero lembrar os irmãos da parábola das 10 virgens. É uma parábola que a gente tem que levar como lição de vida para todo o tempo em que nós estivermos nessa terra. A parábola das 10 virgens, ela diz de 5 virgens prudentes e de 5 virgens nécias. Aí, para adquirir a prudência e ter esse óleo, o que eu tenho que fazer? Porque quando ouvir-se o grito, a porta será aberta, as 5 prudentes elas vão entrar para as bodas e a porta será fechada. Então, o que nós estamos fazendo para adquirir essa prudência? Para adquirir esse óleo, amém? Então é por isso que a gente está tratando muito desses assuntos, desses temas, para crescer no Senhor. Sei que tem muita gente que não gosta de ouvir quando o tema não é falando de profecia, porque é um assunto que mexe com o nosso lado espiritual, com a nossa curiosidade. O homem, o ser humano, ele é sempre
focado no oculto. E quando falo oculto, não é o negro, é o escondido. É o que não foi revelado, ou é o que para ser revelado é revelado através de profecias, e a gente tem que ir matando a charada, digamos assim, né? Mas presta atenção nesse vídeo, aplica teu coração nessas palavras, e eu tenho certeza que o Senhor vai só edificar a vida de cada um de nós, tá bom? E eu quero estudar com os irmãos. Eu não sei se eu consigo fazer ele todo hoje, nem sei se eu continuo fazendo nos próximos dias, mas agora eu gostaria de estudar com os irmãos algumas coisas do livro do Tiago, de Tiago, amém? Acho que é muito importante, aqui a gente vai aprender muito com Tiago. Olha só, a minha Bíblia tem uma introdução à carta de Tiago, e a introdução é o seguinte: Não nos tornamos cristãos só por dizer que somos. Dizer que cremos na Bíblia ou em Jesus também não resolve. Ser um verdadeiro cristão faz uma enorme diferença na forma em que vivemos. Não que você vai se tornar perfeito de uma hora para outra, de jeito nenhum. Tiago escreveu essa carta para lembrar os cristãos de que devem colocar a fé em prática. Tiago fala de coisas como tentação, raiva, preconceito, agressão verbal, briga, orgulho e paciência. Deus não espera que você seja totalmente bom, mas também não espera que seja completamente mau. O Tiago, que escreveu esse livro, era o irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Tiago era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Tiago provavelmente morreu como mártir em 62 depois de Cristo. Esse livro foi escrito possivelmente em torno de 45 ou 48 depois de Cristo. Tiago foi talvez o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Tiago foi talvez, ok? Então, meus amados, nós estamos lendo aqui as palavras do irmão de Jesus. Amém? Então, vamos começar lá no capítulo 1, amém? E eu quero pegar do versículo 2 em diante. Na minha Bíblia, o título diz: Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha só. Tende por motivo toda a alegria o passardes por várias provações. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente está debaixo de uma frase que se diz: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Quem disse isso foi o nosso amado Jesus, um homem de dores, como a Bíblia o chama. Então a gente vai vivendo, e muitas das vezes a gente vive sem conhecer o nosso Senhor Jesus, a gente passa a provação e a gente dá com a cara na parede, a gente volta e vai, volta e vai. Muitos dão com a cara na parede, começam tudo de novo e começam a reconstruir a vida do zero. E tem muitos exemplos de sucesso por aí. Mas a diferença é que quando a gente conhece a Cristo, conhece a palavra de Deus, a gente então entende que todo sofrimento, todas as provações, opressões, perseguições, dificuldades que nós temos na nossa vida, diante dos olhos de Deus para nós, são provações. E aqui o nosso amado irmão Tiago, ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. O que acontece? Quando então você tem consciência que, independente de qual seja o problema pelo qual você está passando, isso é uma aprovação que Deus está permitindo você passar, a sua fé, então, é confirmada, porque você vai sempre crer no Senhor, independente da circunstância. É onde vem aquela música, né? E ainda que a vide não floresça, não é assim?
e os montes não deu os seus frutos. É um negócio assim. Eu só sei que a música termina assim, ó. Não olhe em circunstâncias, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre vou. Não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho pro meu Senhor. E aí continua. Eu com a voz rouca hoje para cantar, aliás, que para cantar nunca foi a melhor, né? Mas justo para lembrar os irmãos que canção é essa, que louvor é esse, sempre ficou no meu coração. Então, uma vez, tá, que a aprovação da nossa fé é confirmada, produz perseverança, quer dizer, tem casos de pessoas que vivem muitos problemas, por exemplo, de mães que têm seus filhos que aprontam, estão perdidos, e a mãe ora, e chora, e apronta, e vai. Só que a mãe, ela vai levando essa situação com tanta maturidade, que ela vai crescendo, ela vai entendendo que são provações também. O que eu vou fazer? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou me rebelar do tudo junto com meu filho, ou então eu vou continuar crendo no Senhor e eu continuarei orando pela salvação desse meu filho. Porque eu creio em Deus. Então, uma vez confirmada a minha fé, ela produz perseverança. Se você é uma pessoa que está na categoria das virgens prudentes, provavelmente você está hoje com esse sintoma. Independente do problema da tua vida, você crê que Deus vai dar um jeito. Você não sabe como. Pode ser até que o problema em si não vai ser resolvido, mas isso vai passar. E vai chegar um momento em que você será finalmente feliz e acontentado por Deus. Nós cremos que vai chegar um dia que a paz total e a plenitude chegará. Então, se eu estou vivendo problemas, eu preciso então saber interpretar esses problemas e como eu vou me comportar diante deles. É um parente que fica te rodeando, venenoso, perverso, querendo te afundar? E aí, toda vez que você passa por onde ele está, ele tenta jogar um ponto para caçar briga, atacar briga, e você consegue passar em silêncio? Ou você reage? Como que você está se comportando? E cada vez que essa pessoa é usada pelo diabo, porque a partir do momento que uma pessoa está debaixo das trevas e não na luz do Senhor, ela é usada por Satanás. Às vezes, meus irmãos, me perdoe a sinceridade, até nós mesmos somos usados por Satanás, sabia? A Bíblia fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você que está aí me ouvindo não tem resistido ao diabo, ele não foge de você, pelo contrário. Ele vai arrumar um jeito de usar a sua vida. É uma fofoca, é um comentário, é uma atitude, é um gesto, uma palavra. Tem sempre alguma coisinha que ele vai estar te rodeando para tentar jogar a flecha. A Bíblia tem um momento que ela faz uma oração pedindo a Deus que nos livre da flecha que voa ao meio-dia e o mal que vem à noite. E fala ao meio-dia, não sei por que fala meio-dia, né? Mas a Bíblia diz que tem uma flecha que voa ao meio-dia. E a Bíblia diz também dos dardos inflamados de Satanás. Então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado, porque esses dardos, ele vem em forma de sugestão. Satanás, ele te sugere na cabeça o que você tem que fazer. Então, a gente tem que realmente saber, né, essa provação, esse sofrimento que eu estou vivendo, como que eu estou me comportando diante dele. Às vezes, a gente está em situações na nossa vida que tudo aponta para a dificuldade, para o problema. Mas aí Deus te dá uma palavra, no exemplo, fé. Confie em mim, eu proverei. Aí vem um problema, eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu aqui na Itália eu não trabalho, só o meu marido trabalha. E nos últimos 3 meses, meu marido trabalhou muito, ele teve que fazer uma viagem, ele ficou uma semana fora, ele foi de carro.
E o carro que ele usa para viajar, para trabalhar, não é um carro novo, não é um carro confortável do tudo. Inclusive, ele teve que pôr uma almofada onde ele se assenta, né? Onde é o banco do motorista, porque tem como o banco está quebrado, tinha um negócio lá machucando e dava dor na coluna. Agora imagina, dirigir 14 horas num banco quebrado. Aí ele colocou uma almofada e disse que agora está até bom o banco, né? E ele trabalhou, teve vezes dele trabalhar a noite inteira, durante 2, 3 dias direto, e ele falando, eu tô totalmente drogado, porque eu não dormi, não sei o que, né? Aí fez essa vida, ralou demais, eu vi o tanto que ele trabalhou nesses últimos 3 meses. Aí quando chegou agora, que nós estamos no mês de outubro, entrando no mês de novembro, né? Começa o pagamento dos clientes, aqueles que deram cheques e etc, etc, etc. E aí, para surpresa dele, né, a gente sem receber dos clientes, né, porque cliente é aquele coisa, né, eles dá cheque e vai te jogando lá para frente. Você trabalha, espera 6 meses para receber, muitas das vezes aqui. E as contas vão entrando, ele teve que pedir dinheiro emprestado pro pai dele, para cobrir um cheque, não sei o que daqui, não sei o que dali, chega uma notícia. O governo italiano cobrou dele esse mês 2.000 euros de taxa, de imposto. Ele pagou esse dinheiro, arrumou de um lado, saiu correndo atrás de cliente para pagar e juntando daqui, juntando dali, pagou. Pagou com muita fatiga, mas pagou. Aí chegou em casa muito triste, falando, poxa, todo o trabalho que eu fiz, o lucro, o dinheiro que eu poderia ter limpo na minha mão para fazer alguma coisa, eu tive que pagar de taxa. Quer dizer, eu trabalhei para pagar taxa nesse momento, porque agora era o momento da gente poder ir no supermercado, fazer uma boa compra para casa, que já estava precisando, aliás, está precisando, né? Então era hora da gente ir sem coçar a cabeça, né? Pegar uns 400, 500 euros, não sei, porque aqui é muito proporcional. Se você vai no supermercado da Itália com 300 euros para fazer compra, você consegue fazer uma comprinha até bacaninha para no máximo 20, 25 dias. Você não consegue fazer muito além disso. Você compra justo um produto de cada vez, ou 2, por exemplo, 2 caixinhas de Colgate para lavar os dentes, uma garrafinha de shampoo, um sabonete, 3, 4 pacotes de açúcar, 2, 3 quilos de arroz, aquele que a gente usa no Brasil mais soltinho, aqui a gente compra também. Aí compra alguns macarrões, né? Porque aqui se usa muito a mais tomate, 2, 3 pacotinhos de 1 quilinho de café, sal, compra um pouco de verdura, né? Sei lá, uns 2 quilos de batata, uns 2 quilos de cenoura, enfim, mais ou menos o que a gente poderia fazer aí no Brasil. Aqui, para conseguir, apesar de ainda parecer ser até mais barato do que está no Brasil, eu tenho 11 anos que eu estou fora do Brasil, não tem condição de comparar tanto, mas é o que eu posso dizer, que com 300 euros aqui, você consegue fazer uma comprinha para passar uns 20 dias, tendo um pouquinho de tudo na sua casa. Mas passou 20 dias, acabou a pasta de dente, acabou o açúcar, acabou tudo. Aí você tem que correr lá, né? Se a gente sabe economizar, a gente não joga, não desperdiça nada fora, dá até para levar o mês inteiro. Uns 30 dias a gente consegue segurar a onda. Hoje eu não como carne, como daqui a 2 dias, e vai levando assim, né? Mas assim, a gente não vive na fartura, a gente vive todo dia com aquilo que é necessário, amém? E era a hora dele falar, não, em vez de fazer uma comprinha de 300, que é justo o necessário para cobrir os buracos, a gente pode fazer 400, quer dizer, aquele 100 extra seria para comprar um pouquinho a mais e talvez alguma coisinha mais, sabe quando você vai no supermercado, você quer comprar uma coisa de sobremesa, um pacotinho de um biscoito diverso, né, você quer dar uma enriquecida, justo para ter aquilo ali em casa para comer, ou então um sabonete mais perfumado, né, uma colôniazinha, seria isso, tá? Mas o que acontece? Pagou 2.000 euros de taxa e aí, para variar, durante a semana o comercialista, como é que fala? O contador, liga para ele e fala, olha, tem mais 400 para pagar aqui que apareceu que você ainda está devendo. E ele aí pigou, foi do tudo, falou, meu Deus, e agora? Né? Já os 2.000 já deixou ele com uma mão na frente e outra atrás, porque depois de tanto sacrifício, e agora essa semana tem que levantar, que sabe lá de onde, mais 400 para bancar, que seria a compra, né? A gente podia pensar, bom, quem sabe agora a gente pode. Nada, meus irmãos. Tudo para pagar a taxa.
A sensação que a gente tem é que nós fomos roubados, né? Porque o governo não perdoa. Ele tinha uma atrasada que ele não tinha conseguido pagar, chegou a nova e para ele conseguir tá certinho, ele teve que pagar tudo e nessa brincadeira ficou muito triste. Ele ficou triste de um lado e eu vendo ele triste, fiquei triste também. E aí vem a decepção, que você fala, poxa, eu não trabalho, eu não consigo trazer um dinheiro para dentro de casa. Toda vez que eu trabalhei nessa Itália em 11 anos, eu nunca consegui ter um salário decente que podia realmente bancar as contas. O mínimo, né, um supermercado, um dentista para um filho, não sei, nada. E aí vem a tristeza. Aí eu começo a falar com Deus, Senhor, como é que pode? O que o Senhor quer de mim? O que nós vamos fazer? Itatatá, itototô. E foi quando o Senhor mandou a resposta. E ele falou para mim para ter fé, que ele proverá. Para eu agradecer o momento da dificuldade, a falta de emprego e a fartura. Para eu ser grata a ele e não focar os meus olhos no dinheiro. Deus, ele literalmente falou para mim não focar o meu olho no dinheiro 100%. Porque tem gente que foca o olho no dinheiro e faz disso uma idolatria. E ele pediu para eu não fazer isso. E realmente, quando a gente para analisar, meus irmãos, eu vou ser muito sincera com vocês, eu vou ser de todo o meu coração, porque eu acho que isso é a base que eu tenho aqui com os irmãos e é isso que a gente tem que mantém os irmãos unidos a mim. De repente você para e fala, né? Tenho visto muitas pessoas arrumando um jeitinho de ganhar dinheiro na internet, eu vou ganhar também. Né? Então eu poderia manipular a situação para conseguir ganhar dinheiro da internet. A gente fala, poxa, de um lado eu estou totalmente sem fazer nada, do outro, né, alguém diria, poxa, você tem esse canal, usa esse canal para ganhar dinheiro. Alguém poderia me dizer, já até disseram alguns anos atrás. E o Senhor fala, confia em mim, não foque teu olho no dinheiro, porque eu proverei. Sabe, eu não pensei duas vezes, meus irmãos. Eu falo isso assim com muita tranquilidade. Se tem uma coisa que eu tenho no meu coração, é um temor realmente de tocar nesse canal aqui para qualquer coisa que não seja as coisas do Senhor. Então, é aonde eu sempre faço essa oração. Se Deus quiser me dar a provisão, Ele vai me dar um trabalho, Ele vai abrir uma porta. As coisas vão fluir, vai dar certo tudo, senão ele vai dar ao meu marido condição de bancar a conta. E olha, são 11 anos, meus queridos, são 11 anos. E meu marido, no final do mês, ele consegue fechar. Não teve um dia sequer, até o dia de hoje, que a gente chegou numa situação que a conta do banco estourou, o gerente que fechou a conta dele, alguém veio na nossa casa levar alguma coisa, eu fiquei passando fome com o filho, com o marido. Olha, todos os meses a gente tem tudo. Luz nunca foi cortada, água nunca foi cortada, nunca ficamos sem telefone. Tenho tudo na minha casa. Tenho tudo que me serve. Então, é onde eu parei e falei, não, eu creio que Deus proverá. E essa semana, Deus proveu, meu marido pagou essas taxas, eu não sei ainda como é que tá de 400 euros, porque depois ele não tocou muito no assunto, e eu com medo dele ficar nervoso e ansioso, eu prefiro ficar quieta, deixa o pau quebrar lá, se ele quiser falar, ele fale, mais ou menos daqui a um tempo eu pergunto, e aí, deu tudo certo, mas não fico no pé dele para não gerar ansiedade, mas pelo que tudo dá a entender, tá tudo sob controle. E aí é onde a gente fala, Deus proverá. Sabe, eu não vou entrar em tilt, eu não vou desesperar, eu não vou perder a paciência aqui e começar a apelar. Eu tenho visto muita gente apelando ultimamente. Devagarzinho, a gente está vendo gente por aí apelando com as coisas de Deus, principalmente. Estão pegando o que Deus deu para essas pessoas, que é espaço, que é audição, né? E estão fazendo disso um comércio. Eu tenho visto isso e você que está aqui comigo agora está vendo também. Você está vendo gente séria aí fazendo dinheirinho aí por detrás, né? Conversa boa daqui, conversa boa dali, faz dinheiro. E olha, eu vou ser muito sincera. Se eu quiser fazer dinheiro pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, sei lá como é que faz, eu falo para os irmãos com muita sinceridade. Eu vou abrir um novo canal no YouTube, voltado para trabalho, voltado para alguma coisa que me interesse para atrair os meus clientes, atrair as pessoas, e vou ser direta, esse canal é para isso.
Você aqui vai ter propaganda, você vai, né, eu vou receber por causa dessas propagandas, mas eu fiz para isso. E longe de mim misturar as coisas de Deus com as coisas deste mundo. Eu sou muito sincera e já falei isso com Deus. Se o Senhor tiver que me fazer ganhar dinheiro, seja virtualmente que fisicamente, Ele vai abrir uma porta, se é a vontade dEle. Mas tudo indica que até então não é, né? Mas ainda assim, se eu tiver que fazer alguma coisa pela internet para ganhar dinheiro, Deus o sabe. Eu vou abrir um canal secundário. E vou abrir ele lá e se Deus quiser ele manda os peixes, digamos assim, né? Eu jogo a rede e se quiser ele manda os peixes. Porque está na mão do Senhor, meus amados. Ontem eu estava levando meus filhos para a escola de manhã e aí um deles virou para mim e falou assim, mamãe, que dia é hoje? Hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é sexta. E eu ontem estava com a cabeça que já era quinta, que já era sexta-feira. Aí eu falei, não, hoje é sexta. Aí o outro, não, mamãe, hoje é quarta. Ou era quinta, não sei. Eu só sei que eu falei, ainda tem um outro dia ainda. É porque é assim, assado, é assim. Eu falei, sente. Mãe, nessa altura do campeonato, os dias são tudo igual. Se é segunda, se é terça, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, se é domingo, é tudo igual. O sol nasce, o sol se põe, a lua vai, a lua vem, o vento passa, não passa mais. É a mesma coisa. Então, assim, para mim não faz diferença que dia que é. Depois eu olho no telefone e te digo que dia que é. Depois descobri que era quinta-feira. Então, isso me dá perseverança, porque eu olho para essas coisas. É claro que eu estou contando aqui de modo muito light essa situação toda que eu coloquei aqui, porque eu orei a Deus em lágrimas semana retrasada. Eu orei a Deus em meio a lágrimas. Raramente eu oro por mim, pelas minhas coisas, pelos meus problemas. Deus o sabe. Atualmente é quase impossível eu virar para Deus e fazer uma oração pessoal. Deus me ajuda, me dá um emprego. Deus me ajuda a viajar, quero ir no Brasil. Deus, eu quero que não sei, um pedido físico, né? Me ajuda, eu quero comprar uma calça nova. Um exemplo aqui, justo para julgar aqui na rede. Raramente é quase impossível. Porque o meu coração ele está tão atraído em orar pela salvação das almas que o resto tem passado assim diante dos meus olhos e eu não oro. Mas é o que está no meu coração, sabe? Se Deus quiser, Ele vai prover. E eu posso dizer, meus irmãos, Ele tem provido. Ele tem provido. E é melhor que seja assim, o necessário para cada dia. Porque talvez se a gente começa a crescer demais, a gente se esquece de Deus. Porque a gente acaba confiando no quê? Nas riquezas deste mundo, sabe? Eu creio que eu não seria mais nesse ritmo aqui, se eu começasse amanhã a ganhar dinheiro de algum modo qualquer. Eu não creio que eu iria me focar nisso. Eu ia me divertir muito, né? Não ter que passar aperto com o telefone que tem que recarregar o cartãozinho dele, ou então a gasolina que não está baixando, você tem que carregar de novo, que senão ficar perto onde eu moro é complicado. Não tem ônibus, não tem táxi, não tem nada onde eu moro. Você tem que ter carro mesmo, e os ônibus que passam aqui é difícil. A geladeira começa a esvaziar, eu corro no supermercado que eu quiser e compro a carne que eu quiser, né? Era bacana, eu ia amar isso, né? Comprar uma roupinha nova, comprar um produto, um perfume. Quem não quer, meus amados? Vai me dizer que viver a fartura não é bom. Todos nós queremos. O negócio é dentro de nós, isso é uma natureza que foi implantada em nós. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Aonde Ele está tem abundância, tem plenitude e júbilo. Ele é Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. E Ele produz do nada. É vida, 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 vida. Se nós fomos criados à imagem e à semelhança do Pai, de Deus, é natural que a gente queira viver também do bom e do melhor, que a gente queira criar, que a gente queira viver uma vida justa e ter tudo perfeito. Porque, de um modo geral, isso está no nosso DNA, digamos assim. Só que Deus, ele quer que a gente entenda que a prioridade agora não é a fartura de uma vida rica, que é o que nós vamos ter no céu, na eternidade, mas é Ele, é amar a Ele, é buscar a Ele, é contar com Ele, é depender dEle, é estar diante da vontade dEle. Amém? Então, uma vez que você entende essas coisas, a sua fé é confirmada. Ele olha para você e fala, não, realmente
esse aqui crê em mim. E isso produz perseverança. É onde a gente chega naquele ponto de glória em glória, de fé em fé. A gente vai crescendo em Cristo. Porque você vai vivendo do mesmo jeito os problemas. Hoje é um, amanhã é outro. Mas você passa a ver isso com fé. Deus proverá. Deus vai abrir a porta, vai ter uma solução. E ainda que eu chegue no fundo do poço, Ele vai estar lá para me consolar e vai mudar. As coisas vão... Eu não vou morrer. E ainda que eu morra, eu vou para o céu. E vou descansar. A gente vai ter sempre uma luz no fim do túnel da nossa vida. Então a gente vai perseverando para alcançar essa luz. E a gente sabe que essa luz é Cristo. A gente percebe que o que importa hoje é Cristo. É o Senhor nas nossas vidas, mais do que tudo. E é isso que Tiago está passando aqui, sobre as provações. Muitas lágrimas, muita tristeza, o inimigo soprando na sua cabeça, mata, se mata, suicida. Aqui, se você se matar, você vai acabar com tudo. E você fala, em nome de Jesus, está repreendido. E você começa vivendo um dia de cada vez, como alcoólico anônimo. Ele vai vivendo um gole de cada vez, ele evita um gole de cada vez. Às vezes a gente tem dias tão difíceis na nossa semana que a gente literalmente conta as horas. E quando chega a noite, você respira e fala, acabou. Mais um dia se foi. Mais um dia que me separava da proximidade de conhecer o meu Deus se passou. Então eu estou mais perto dele do que um dia atrás. Tem vezes que eu chego 9 horas da noite aqui no sofá de minha casa e respiro e falo, essa é a parte mais gostosa do meu dia. Porque finalmente eu vou repousar, eu vou descansar. E mais um dia se passou. Quer dizer, eu estou mais próxima de Deus a partir de amanhã do que eu estava hoje. Perseverança, meus irmãos. A gente tem que ter muita perseverança. E Deus é tão maravilhoso que Ele vai nos ensinando. Nos próximos pequenos detalhes aqui do capítulo 1, você vê um bate-papo de Tiago para com o povo, para com a igreja. A gente precisa, meus irmãos, entender esse contexto todo aqui para a gente então ficar mais forte ainda. Porque você ter fé em Deus sem entender a Deus é impossível. O que eu quero dizer com esse entender a Deus? Eu quero dizer você compreender como que Deus quer que nós sejamos, o que a gente aprenda. Como pensa, como o coração de Deus funciona. E está tudo escrito aqui diante dos nossos olhos. Quer dizer, se você não lê a palavra, você não consegue obter essa fé. Todos os dias agora eu coloco a Bíblia falada para os meus 2 filhinhos ouvir. Um tem 8 anos, um tem 10 anos e o outro tem 7 anos. Tem momentos que aquilo que está sendo lido ali, meus filhos não sabem. Um exemplo, por exemplo, é de Agar e de Sara, né? Quando Sara queria dar um filho para Abraão, não conseguia engravidar, e ela pega então a serva Agar e manda Abraão deitar com ela engravida e tal. Você vê também uma outra passagem quando fala das filhas de Ló, que embriagam, né? O pai dá um vinho para o pai e se engravidam do pai. Então a Bíblia vai falando, né? A Bíblia falada, mas ela não dá detalhes e tal. E criança escutar isso, a criança não entende nada, porque meus filhos não sabem o que é sexo até hoje. Eu não falei isso para eles. E aquilo que eles sabem, eu nem quero entender, saber, porque eu tenho até medo do que eles vão falar para não chegar, né? É complicado. Quem tem filho sabe como é que é o negócio do discurso do tal do sexo. Então, mas a gente tá ali. Todo dia eu ponho para eles ouvir. Ele passa por esses assuntos, né? Que ele concebeu um filho com fulana, com ciclana, com beltana, nasceu-lhe um filho, e tototó. E vai passando e eu não explico nada, eles não me perguntam. E tem momentos, então, que a Bíblia que eles estão escutando ali, porque até então eu usei a Bíblia para criança. Só que a gente passou da fase da Bíblia para criança e agora a gente está ouvindo a Bíblia mesmo, a Bíblia dos grandes, na língua italiana. Eu achei um áudio muito bom e a gente todo dia escuta 10 minutinhos, 5 minutinhos antes de dormir. Mas o que está no meu coração é o seguinte: a fé vem pelo ouvir. Depois que fala aquele pacote, né, de história que aí passa por 3, 4 eventos de cada vez que a gente escuta,
eles me perguntam alguma coisa. É onde eu explico para eles a parte que vale a pena eles entenderem, né? Por exemplo, quando o anjo aparece para Agar, quando o Abraão expulsa ela, né, do arraial que eles moravam, porque Sara não queria mais saber dela, e aí Deus fala para Abraão assim, faça a vontade de Sara, porque eu quero que você tenha um descendente dela, né, dê a Agar a liberação, manda ela embora. E aí a Agar vai embora com o filho, aí chega uma hora que ela bota ele, acho que debaixo de uma árvore, o menino chora, e ela fica de longe, que ela fala, eu não quero estar perto dele para ver ele morrer, né? E aí então um anjo fala, né, por que tá chorando e tal, que eu ouvi a oração do menino, ouvi o choro do menino, que ele vai ser, que vocês vão crescer e o Senhor cuidará de vocês e ele terá um grande povo e tal. E aí a gente para e explica, né? Mas a concepção no meu coração é essa, meus filhos ouvindo a Bíblia, ainda que não entenda, aquilo vai entrando no coração deles, porque é o Espírito Santo de Deus que ministra. Então, meus amados, é um princípio. Isso é um princípio. E quando a gente começa então a pensar em tudo que nós estudamos na escola, a gente chega a essa conclusão que na vida tudo tem um certo princípio. Para que a água do macarrão entre em ebulição, fica fervendo, não adianta eu colocar a panela ali e acender o fogo na hora e ela vai ferver. O princípio é que ela tem que atingir uma determinada temperatura e dali então ela começa a ferver. Uma vez que ela atingiu aquela temperatura, ela vai ferver constantemente. Não adianta eu pegar uma panela de pressão, colocar legume dentro, fechar e botar no fogo bem alto, o fogo forte, que no instantinho vai cozinhar. Não vai cozinhar. Aliás, a panela corre o risco até de explodir. O princípio é, eu entendo que se eu pegar uma panela de pressão, até ela entrar em processo de pressão, eu deixo até no fogo alto para esquentar mais rápido, acelerar o processo. Mas a partir do momento que a água está fervendo, que a panela começa a chiar, eu ponho no menor fogo que eu tenho no meu fogão, o mais fraquinho, o mais levinho de todos. Por quê? Porque aí ela vai cozinhar o alimento de modo por igual, ele vai ficar todo cozidinho igualzinho, e ele vai ficar muito macio e a panela não vai estourar. São princípios. Eu não posso pegar uma semente agora de manhã de uma tulipa, né, de uma orquídea, de uma rosa, taco na terra, bota a terra e amanhã de manhã tá lá a flor pronta. O princípio é que tem que ter um tempo para que a flor cresça, a semente germine, cresça a plantinha e ela desenvolva e depois ela fique mais robusta, então ela dá o botão, ali floresce. Então vai passar algum tempo, eu não sei. Eu tenho que só botar água todo dia. E pela fé, eu sei que aquilo ali vai dar uma flor. A vida ela é feita de princípios. Não adianta eu falar assim, eu quero emagrecer, eu tenho que perder 10 quilos, então eu não como mais. Meu marido fala assim, de vez em quando ele vem com essas ironias, essas manias, né, essas loucuras dele. Não como não, vou tomar só brodinho. Brodinho é água. Você bota uma batata e enche o prato de água que eu vou emagrecer. Mas nunca que emagrece, porque não é que, entendeu? É a realimentação, é a reeducação alimentar, é o princípio. Eu vou cortar o que me faz engordar e não me dá saúde e vou acrescentar fibra, proteína e vitamina na minha alimentação. E com o tempo, meu corpo vai se reabilitar, vai se reeducar e eu vou voltar a um peso saudável. Princípio. Assim também é com a palavra de Deus. Eu vou ouvindo, e ouvir com o coração disponível. Meus filhos são curiosos. Teve um dia dessa semana que eu não pus eles para ler a Bíblia porque eles aprontaram. Eu falei, não tem reverência, não tem respeito, por que a gente está aqui perdendo tempo ouvindo a palavra de Deus? Entra por um ouvido, sai pelo outro, e aí fechei o negócio. Aí no dia seguinte, né, foi ontem à noite, deu o beijo da boa noite e tal. Mamãe, mas nós não vamos ouvir a Bíblia, não? Sabe, eles querem ouvir, eles têm sede, criança. As crianças, elas têm vontade de ouvir falar de Deus, se você sabe passar isso para elas, porque elas querem ouvir. É claro que se for uma coisa noiosa, né, uma coisa mecânica, a criança não vai querer, ela vai ficar enjoada, mas se você conseguir trazer para ela a palavra de Deus dentro, porque nós conhecemos os nossos filhos, a gente conhece o filho que tem, então a gente sabe. Não adianta eu botar ele para ouvir meia hora a Bíblia, 10 minutinhos, porque a cabecinha deles não vai absorver tudo de uma vez.
Então é um pouquinho de cada vez, mas aquele pouquinho eles entendem. Aquilo que eles não entendem, dentro do possível, você explica. E depois você ora com seus filhos, agradece a Deus e boa noite. Daí para frente está na mão de Deus, é Ele que toma conta. Então a fé, ela vem pelo ouvir. Se você que está me ouvindo, ouve ou lê a palavra de Deus, ainda que você não entenda tudo, você vai conhecer a Deus. E conhecendo a pessoa de Deus, você vai aprender a crer nele. Porque você entende os princípios. Quanto mais você entende os princípios do Senhor, mais fácil fica para você crer. Porque é automático, é lógica. Chega num momento que tem tantas coisas que viram lógica. Mas ainda assim sorpassa, né? Sobrepassa o discurso até da lógica. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele ministra dentro da gente. E aí entra no sobrenatural. Então é como se alguma coisa falasse, creia. E você tem uma convicção que você precisa somente acreditar. E você então descansa na fé. E você vai. O vento vem, o fogo vem, a chuva vem, mas vai vir a brisa também. E você simplesmente acredita. Às vezes é uma paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, você não tem explicação, o pau está quebrando ao teu redor, em cima de você, do tudo, você está cheio de problema, mas seu coração está em paz. E aquela vozinha está lá, continua assim, creia, eu estou no controle de tudo. Então, para a gente entrar nas recomendações do Senhor, a nossa base é a palavra. E é uma coisa que a gente fala, eu acho que eu falo mais nesse canal sobre ler a Bíblia do que o resto. Então vamos aproveitar. Olha só, Tiago então ele fala, né? Tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então a gente tem que estar mais do que consciente que nós vamos passar aperto nessa vida. Vai ter problema, vai ter provação, vai ter lágrima, vai ter perda. A gente vai passar por isso, não tem jeito, vai ser assim. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, e quem confirma é você e Deus, Deus sabe, mas você também se sente seguro dentro disso, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ô glória, que o Senhor seja louvado. E aí ele continua. Agora eu vou tentar falar mais baixinho, porque tem gente circulando aqui perto da minha porta e eu não quero ser interrompida. Como obter a sabedoria? Eu recomendo a todos os irmãos que estão aqui ouvindo esse vídeo a ler o livro de Tiago. Eu vou parar, daqui a pouco eu paro, mas eu te peço que você continue lendo o livro de Tiago, porque esse livro tem muita coisa boa para nos informar. Amém? Então, como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Improperar significa censurar. Quer dizer, Deus não censura nada daquele que pede sabedoria para ele. E ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, ou hipócrita, né? Inconstante em todos os seus caminhos. Olha, todos nós conhecemos alguém que tem o tal do ânimo dobre. Pessoas inconstantes, pessoas que não têm uma personalidade forte. Hoje acredita, amanhã duvida. Hoje é seu amigo, amanhã não é mais. Hoje está de acordo com aquele conselho que você deu, amanhã já não está, porque já mudou de conversa. Sabe, pessoas hipócritas, duas faces. Sabe, o hipócrita, às vezes ele não é hipócrita perverso, ele é um hipócrita porque não tem definição. Hoje ele está de um jeito, amanhã está de outro, né? E aqui a palavra de Deus está dizendo, se alguém de vós necessita de sabedoria, e olha que todos nós necessitamos, todos os dias, creia. Necessita de sabedoria, peça a Deus. Ore a Deus, fala, Senhor, me dá sabedoria.
Eu vou dar um exemplo. Tem muita gente que é inteligente. É muito inteligente. Gente que vê uma coisa ali na inteligência, ela consegue desvendar a charada, né? Desvendar o enigma, porque é inteligente, tá bom? Mas o que acontece? Não tem sabedoria. E eu vou dizer para você, a sabedoria, ela não pode caminhar sem a inteligência, e a inteligência sem a sabedoria. Quanto mais sabedoria você tem, mais a inteligência é bem aproveitada. Então, tem gente que quando pega alguma coisa para ler, não tem sabedoria para ler aquilo, porque não consegue ver o contexto total, não consegue ver a ideia, entendeu? Então, não adianta ser inteligente, não adianta saber quanto é 4 multiplicado por 50. Se você não tiver sabedoria para aplicar aquilo que a tua inteligência te dá, meu irmão, é como um bolso furado. Você tem o dinheiro, bota no bolso, só que o bolso, como está furado, o dinheiro se perde. Então, a sabedoria, você tem que pedir a Deus. É Ele que dá a sabedoria do homem, que é a sabedoria boa, perfeita e agradável, ela vem lá do alto. A melhor sabedoria que um ser humano deve ter é a sabedoria que vem lá do alto. Você vê os monges budistas que estão lá no Himalaia. Os caras têm muita inteligência e têm uma certa sabedoria, mas estão indo para o inferno, porque não tem a Deus, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão, como o Deus deles. Mas o Deus deles é Buda, é um demônio. E esse demônio deu a sabedoria para eles. Eles sabem passar por cima da brasa, eles deitam com as costas limpas em cima de pregos, eles mastigam caco de vidro, eles flutuam. São pessoas com muita paz, aparentemente. São pessoas boas para dar tantos conselhos, mas a sabedoria deles não vem lá do alto. Então é como um bolso furado, meus irmãos. Não adianta você ser um grande intelectual. Uma pessoa intelectual se julga muito sábia. O intelectual, ele consegue pensar. Ele pensa. É o que chegou para mim esses dias, uma irmã falando do caso aí do Laí Ribeiro, né? Que estão dizendo que ele matou um jornalista muito rico. E o povo está só duplicando a notícia. O Laí Ribeiro matou o jornalista. O Laí Ribeiro matou o jornalista. Querendo queimar a imagem do doutor Laí Ribeiro, né? Mas aí alguém conversa com essa irmã e fala, olha, a história é que esse jornalista, ele tinha um câncer, que ele quando ele se manifestou, quando deu dor, já estava comprometido o corpo do cara. Ele já estava condenado à morte. Não se podia fazer nada. A única coisa que o Laí Ribeiro fez foi mudar a dieta dele, talvez, acho que cortando o açúcar, né? Que diz que acho que o açúcar acelera ainda mais o problema. Um negócio assim que eu ouvi muito rápido, não sou certa nas palavras, mas é algo mais ou menos assim. Então, o que matou o jornalista é porque já estava ali, já estava com o pé na cova. Não foi o Laí Ribeiro. Só que as pessoas, em vez de parar para pensar, para tentar entender o que está acontecendo, elas vão passando para frente. Outra coisa que a gente vê muito, né, com o advento do WhatsApp, vira e mexe, a gente recebe muita notícia do WhatsApp. Eu mesma, tá? Eu sou a primeira da fila a fazer muito isso também, apesar que agora eu tô melhorando. Às vezes é uma notícia bem cabeluda, a gente passa para frente. Tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. E a gente não pensa, não presta atenção no que a gente recebeu, a gente não investiga para saber se isso é real, não é real, aconteceu, não aconteceu, né? E a gente vai duplicando isso aí. A gente acaba virando fofoqueiro, né? Fofoqueiro. Eu mesmo, nossa, quantas vezes eu passei o tal do fake, né? Que são notícias falsas para frente, achando que porque alguém me mandou e esse alguém é de confiança, uma pessoa de Deus, eu vou passar para frente, deixa o pau quebrar. Hoje eu já melhorei muito, já penso 2 vezes antes de repassar, sabe? Mas, no geral, a gente tem que ter sabedoria, meus irmãos. A sabedoria, ela analisa tudo. Ela pensa, ela reflete e ela decide. Isso tá certo ou tá errado? Isso é bom ou isso é mal? E a inteligência aplicada à sabedoria, ela te ajuda a refletir com mais perfeição.
E aqui é isso que o Senhor fala: se alguém, porém, entre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Está dizendo que Deus não dá sabedoria só para a irmã A, B ou C. Deus, ele dá sabedoria liberalmente, livre, a todos que pedem, e nada lhes censura. Então, a mesma sabedoria que você tem, seu irmão pode ter. O mesmo conhecimento que eu tenho, você pode ter. Basta pedir a Deus. E eu vou dizer um negócio para você. Quando a gente começa a ter essa sabedoria, nada nos abate. Nada nos abate. Nem aqueles que parecem ser mais grandes do que nós. Nem aqueles que se julgam doutores em nosso meio. Que vêm com 7 pedras na mão e vêm em cima comer o pratinho deles, né? Tem gente aí, né? Chamados doutores da sabedoria das coisas de Deus, que julgam que sabem tudo, e aí vem os pequeninos, vamos chamar pequeninos porque não tem, né, a bagagem da faculdade, da universidade, dos cursos teológicos e línguas que tem tais doutores, e vêm e fazem o trabalho, né? E fazem o trabalho do Senhor. Aí passa o tempo, talvez aquelas pessoas falam certas coisas, não acontecem. Aí depois vem os doutores como pavões. Eu disse. E aí começa a tratar os pequenos como pobrezinhos, coitadinhos, sem conhecimento bíblico, e etc, etc, etc. E aí vem a multidão que os segue e joga pedra junto com eles. A gente tem visto isso todo dia por aí. Gente que põe o diploma na frente. Não Deus, põe o diploma. Em todos os lugares. Em todos os setores. Isso é falta de sabedoria, meus irmãos. Porque a verdadeira sabedoria vem do alto. A verdadeira sabedoria, ela exprime humildade. Então eu te falo de coração. Se você tem ouvido pessoas e pregadores que falta humildade, tome cuidado com essas pessoas. Porque quando o orgulho sobe a cabeça, elas começam com o tempo a falar da carne. Elas começam a confiar no diploma que elas têm. Elas começam a confiar na experiência que elas têm. E elas começam a elaborar suas próprias teorias. E chega um momento que elas taxam as suas próprias teorias como verdade. E ai de quem se levanta contra. E mano a mano que isso acontece, elas vão ajuntando para si os seus próprios seguidores, que não escutam mais nada a não ser os seus doutores. Então, ai de quem tem uma ideia, uma opinião contrária. Eles vêm como cachorros, abaiando, latindo, para atacar quem não é com ele. Se você não é com seu doutor, você é contra o seu doutor. E aí você vê a desgraça, né? A bagunça que acontece por aí. É onde se geram contendas, é onde se gera briga, é onde se gera problemas, facções, né? Os irmãos se levantando contra os próprios irmãos e por aí vai. É uma lambança. Gente falando coisa que não tem nada a ver, sabe? Botando os pés pelas mãos. E você vê, é gente que não pensa mais. Não pensa mais. Quem pensa por eles são os doutores deles. Então, tudo que o doutor que ele segue fala é lei. Então, se Deus fala uma coisa nas escrituras, mas o doutor, que é o pastor deles, fala, Deus já não vale mais nada. O que vale é o que o meu pastor fala. E essas pessoas, meus amados, começam a perecer por falta de conhecimento. Eu, Ana Paula, eu posso escutar pastor A, B, C e D. E eu escuto tantos. Mas a última palavra é a de Deus, e não a do homem. Porque eu escuto, aquilo que eu escuto eu procuro olhar na palavra. E se Deus traz paz no meu coração, eu fico tranquila. Mas se não traz, se não desce, se não engulo, aí eu fico com o pé atrás e na frente. Eu não vou botar minha cabeça na forca por pastores. Porque, sabe, esses pastores, ou os homens, todos nós, eu incluindo, todo mundo, a gente não pode garantir nem a nossa, quanto mais garantir a do próximo. Imagina, meu querido, minha querida,
Eu sou uma pessoa que eu tenho um canal no YouTube, tem pessoas que me seguem, tem pessoas que escutam, tem pessoas que acatam aquilo que eu falo, né? E eu peço a Deus que não me faça doutora de ninguém. Eu falo com os irmãos com o coração muito aberto. Tudo que você escutar no canal, e eu sempre falei isso, vai na Bíblia. Peça a Deus, fala, Deus, isso aqui vem do Senhor, traz paz no meu coração. Ainda que possa ser um assunto polêmico, olha que às vezes eu evito falar certas coisas e nem falo. Tem coisa que eu guardo só para mim. Ou talvez falo com uma ou duas pessoas assim que estão na mesma linha de raciocínio. Tem coisas que eu não converso no YouTube, não. Eu guardo só para mim com algumas pessoas que a gente vai conversando. Assuntos vêm aparecendo. Porque eu sei que realmente vai gerar um estrago, vai gerar muita polêmica. Então, e não vai trazer proveito para ninguém. Então fica assim. Mas ainda assim, aquilo que vocês escutam aqui, sabe, não coloquem a mim como doutora, como a pessoa que tem a palavra final. A Bíblia diz claramente, maldito o homem que confia no homem. Então você, em nome de Jesus, coloque Deus sempre em primeiro lugar. E eu já te dou a resposta, você só vai conseguir fazer isso se você ler a Bíblia todos os dias. Se você não faz da palavra de Deus o alimento diário, você não tem condição nem para fazer isso. Porque a sabedoria, ela vem do alto. O que eu sei para mim. O Senhor me deu permissão para estar aqui no YouTube. E a maior prova disso é o fruto que tem sido gerado todos esses anos. É a única coisa que eu posso garantir para os irmãos que vêm de Deus, é o fruto que tem trazido esse canal. Mais do que isso eu não tenho como provar, está no meu coração. Mas ainda assim, a sabedoria vem do alto. E a Bíblia diz, se você acha que você precisa disso, você tem que pedir para o Senhor. E Ele vai te dar liberalmente, e nada te censurará. Quer dizer, se você ouve um assunto no meu canal, que tem um certo entendimento, uma certa linha de raciocínio, eu, Ana Paula, eu acredito que veio de Deus. Porque senão eu estaria sendo hipócrita em estar aqui. Tudo que eu falo aqui, eu acredito que Deus me abençoa para falar. Mas o que acontece? Se você pedir para Deus, Ele vai te dar liberalmente, Ele vai te dar entendimento tranquilo, sem censura. Quer dizer, o mesmo que eu acredito que é, o mesmo que eu recebo, o mesmo que eu sei, o mesmo que eu ponho em prática, Ele pode fazer para você também, sem passar por mim, porque o véu foi rasgado. Quer dizer, você, porque é lavado e remido pelo sangue de Cristo, você pode entrar na presença do Santo dos Santos, coisa que antigamente fazia só o sumo sacerdote, com uma corda amarrada na cintura e um sininho, que se ele estava em pecado, ele caía duro. E aí eles puxavam ele para fora, porque ninguém podia entrar lá para pegar o corpo. Mas hoje, quando Cristo morre na cruz, Ele derrama o sangue e Ele paga o preço. Então, antes de Deus te fulminar, Ele olha para o sangue e então Ele não te fulmina. Porque o sangue de Cristo te justifica e perdoa a multidão de pecado. E aí você pode entrar na presença de Deus e falar com Ele. Porque Ele é santo e não pode contemplar o mal. Ele contempla o sangue do Filho. Ele contempla o sangue de Cristo em nós. Motivo pelo qual nós ainda não fomos destruídos. Pela justiça de Deus, nós teríamos que ser totalmente dizimados da terra. Mas a justiça de Deus promoveu o sacrifício perfeito, que é o Cristo morto na cruz. E aquele sangue imaculado pagou o preço por nós. E todo aquele que acata isso e clama a Cristo, a Jesus Cristo, para ser Senhor e Salvador da vida dela, e de todo o coração se arrepende, você então passa a ser justificado. Então Deus, Ele olha para você e Ele vê que você está lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem condição de entrar no Santo dos Santos. Você pode vir até Deus e abrir teu coração e falar com Ele, meus irmãos. Olha, Deus, Ele tem uma alegria tão grande em nos escutar. Deus, Ele tem uma expectativa no coração dele tão grande em nos escutar. Nós temos acesso livre para Ele através do Espírito Santo. É o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Eu chorei, eu clamei, eu pedi a Ele. Falei, Deus, o Senhor sabe. Eu não sou de pedir resposta. Eu vou pela fé, porque eu sei que o Senhor não me dá. Não adianta eu falar, Deus, eu preciso de uma resposta. Me dá um sonho, me dá uma visão, me dá uma palavra, me levanta um profeta. Eu tenho muito temor em pedir essas coisas, porque eu tenho medo, sabe, de acabar que o inimigo venha e me dê ele a resposta dele. Porque se eu estiver em pecado, com brecha aberta, em vez de Deus me dar a resposta, vem Satanás. Que é o que está acontecendo com muita gente. Tem gente cheio de pecado. Tem gente que está com a vida de cabeça para baixo.
mas acha que está em santidade. Aí vira e fala, eu preciso da resposta de Deus. Aí Deus dá um sonho. Ah, Deus é que deu. Não foi Deus que deu, foi o diabo. Ou então é a sua própria loucura. Porque Deus, ele não fala com quem não está em santidade. Ah, não, mas ninguém está em santidade. Nós somos todos pecadores. Como não? Santidade é separado. Separar-se para Deus é querer ouvir a voz dele todos os dias. E quando você comete atos de que você sabe que não é normal, você na hora você para e você sabe, opa, estou fazendo uma coisa errada. Estou fazendo uma coisa errada. Isso aqui não agrada a Deus, então eu paro antes que eu faça. Tem gente que vive brigando com os outros aí no YouTube. Eu falo muito de YouTube porque chegou num ponto que aqui é o lugar que eu tô, né? Como alguém que frequenta sempre o mesmo bar. Então ele consegue falar do que ele vê ali dentro. Ele não fala do bar do vizinho porque lá ele não entra. Eu não posso falar de Facebook porque eu praticamente não vou no Facebook. Então eu posso falar do YouTube. E a gente vê no YouTube pessoas que vivem brigando com os outros. Tem gente no YouTube que arruma briga do nada com outras pessoas. Do nada, do nada. É por ciúme, é por inveja. Mas não querem demonstrar isso, então acham que estão com a razão. E aí sai quebrando o pau com todo mundo. E você só entende que isso acontece porque outras pessoas começam, olha, tem pessoa tal que está brigando com aquele lá hoje. Ah, brigou com aquele. Ah, tem tal pessoa que só o modo dessa pessoa falar, a gente vê que é uma pessoa cheia de amargura. É uma pessoa que está sempre na autodefesa. Talvez ela às vezes mistura a realidade da vida espiritual com o que ela passou de sofrimento na vida. Aquela pessoa. E tá brigando com todo mundo. Aí vira por aí e fala, agora hoje Deus vai me dar uma revelação. E Deus falou comigo. E Deus fala todo dia. Sabe, você vê um fruto na prática da vida dessas pessoas e elas querem trazer para vocês uma outra coisa que não tem sentido. Porque se Deus fala com aquela pessoa que sai brigando com todo mundo, eu que faço tanta força para não brigar com os poucos que estão ao meu redor, Deus não fala. Então eu vou brigar também. Porque não é mais um impedimento para Deus falar. Se eu brigo com todo mundo e Deus me dá sonho, me dá visão, me dá revelação, falta aparecer para mim, eu vou brigar também, porque o que eu mais quero é brigar com quem está me enchendo o saco. Quanta gente está pisando no meu calo e eu estou engolindo tudo por temor a Deus? Ou eu estou mentindo, meus irmãos? Eu estou mentindo. Quantos de nós estamos vendo injustiça todo dia diante dos nossos olhos? Hoje mesmo eu vi uma. O menino de 4 anos trancou a mãe e a irmãzinha dentro de casa. Do lado de fora, deixou a chave na porta e desceu para a casa do avô. Aí a mãe ficou presa dentro de casa, aí nós descemos a escada, a porta que batia. Ah, não, ajuda, ajuda, ajuda. Aí eu fui ver o que é, fui abrir a porta, aí o menino me deixou aqui dentro. Essa mãe desceu, não falou nada, não corrigiu o menino, ficou por isso mesmo e tá bom. E o menino com os dias tá só piorando. E eu comento com meu marido, falei, se fosse comigo, eu tinha dado um pesteleco, eu tinha dado um tapa nesse menino, eu tinha feito uma guerra com esse menino. Porque esse menino ia ter medo de tocar na chave, porque é uma coisa perigosa. Sabe, mas eu fiquei calada, eu tive que engolir aquilo ali. Eu não podia entrar naquele assunto, não me competia, porque eu ia fazer briga com aquela pessoa pra nada. E aí ficar no pecado depois, ia ficar sem conversar com essa pessoa. Então eu engulo essas coisas todo dia. Aí tem um outro que sai brigando com todo mundo pelo YouTube afora, pela vida real, não sei o quê. Aí vira falar, Deus vai falar comigo, Deus fala. Pum, como uma mágica. É onde a gente se pergunta, será que é Deus que está falando ou é o diabo? Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor como um leão procurando uma brecha que poder achar. E se ele acha uma brecha, meu amado, minha amada, ele vem com engano. E a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas se eu não resisto, eu saio brigando com todo mundo? Eu saio pecando, eu saio aprontando, eu saio mentindo, cada um de nós tem o nosso motivo. Cadê a resistência? Mas a palavra de Deus diz, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe censura, impropera, e ser-lhe-á concedida. Mas peça, porém, com fé. Eu pedi, eu busco a sabedoria. Não adianta você fechar a tua Bíblia e orar todo dia, jejuar, me dá sabedoria, me dá sabedoria. A maior sabedoria que Deus te der, a primeira delas é leia a palavra. Leia a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ou pelo ler. E aí o apóstolo Paulo ainda fala, se não tem quem pregue. Então, se você quer ter sabedoria de verdade, você começa lendo a Bíblia.
É ali que você vai encontrar as respostas. E ali é uma miscigenação do natural com o sobrenatural. É o que eu estou fazendo com meus filhos pela fé. Eu botei na minha cabeça que se os meninos ouvirem a Bíblia todo dia, o Senhor vai operar espiritualmente no interior deles. E na hora que for preciso, o Senhor Espírito Santo vai socorrê-los. Porque a fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, então vamos descarregar a Bíblia nos meus filhos. E dentro do que eles perguntam, eu vou explicando. E com fé, Deus vai fazer a obra. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar desde pequeno, ele nunca se desviar deles na velhice. É um negócio assim, né? Então, meu querido, se você está pedindo sabedoria para Deus, mas nem abre a tua Bíblia, ou então hoje eu leio um trechinho ali, amanhã a caixinha de promessa, né? Tem gente que vive da caixinha de promessa. Hoje essa caixinha de promessa ficou virtual. São os nossos amados irmãos que falam de alguns versículos, e é uma bênção. Mas se você usa só isso como fonte de comida para crescer em sabedoria, você vai ficar anêmico. Então, se você pede sabedoria a Deus, você tem que ler a Bíblia. E ali Ele vai ministrar no teu espírito e você vai crescer. Eu te garanto, eu não tenho a menor dúvida. Você quer ter sabedoria, você pede a Deus e você lê a Bíblia com fé. E ler a Bíblia com fé, põe um dicionário do lado, um telefone com um dicionário online, aparece igual a palavra imprópria aqui. Eu nunca ouvi falar essa palavra, eu não posso simplesmente falar no YouTube imprópria e ficou por isso mesmo. Não, eu fui lá no dicionário. O que significa imprópria? Significa censura. Censurar é bloquear, é impedir, é firmar em certo momento. Agora está falando que Deus me dá isso sem censura, quer dizer, tudo me pode ser dado. Deus vai me ensinando tudo. E detalhe, a sabedoria produz frutos também, produz obras do Senhor, porque Deus ele não dá nada para ninguém por dar, Ele te enche, mas Ele te usa. E a Bíblia diz que a fé verdadeira ela é provada através das obras, é pela obra que você faz que você vê a fé. Ninguém faz por fazer, só por hobby, por divertimento. Mas o que faz, faz porque acredita. Então, se eu estou aqui pregando essa palavra com esse amor, porque eu amo fazer isso aqui, eu tenho certeza que alguém lá do outro lado vai ouvir essa palavra e vai tirar proveito dela e Deus vai ajudá-la a melhorar. É fé. Eu sei que eu não estou falando aqui, depois ninguém vai ver esse vídeo, ninguém vai ouvir nada e basta. Inclusive, o canal nasceu pela fé. Que foi o que eu falei no meu coração. Se ao menos uma pessoa que ouvir esse canal se salvar, para mim já está bom demais. E os anos se passaram e o Senhor tem ajuntado as ovelhas. E nós estamos todas pastando no mesmo pasto. Amém? Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem e fica na camurrinha, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo hipócrita, dobre, duvidoso, inconstante em todos os seus caminhos. Amados, então ele começa falando das provações. Ele fala que as provações, uma vez testadas, confirmadas, produzem perseverança, produzem fé. E isso você tem que ter através da sabedoria. Olha, a informação transforma, meus irmãos. Quanto mais você sabe alguma coisa, mais você tem habilidade, mais o seu talento se desenvolve. A coisa mais gostosa que pode ter é você aprender. Não se julgue ignorante, não se julgue obtuso, como se diz, falando de modo bonito, né? O ignorante, tapado, topeira. Tem uma amiga minha, de muitos anos atrás, que ela quando ela vê uma pessoa muito cabeça dura, chama de topeira. Ai, que topeira. Tem gente que fala assim, eu não sei nada. Eu não posso aprender nada, eu sou muito burro. Eu não consigo aprender porque a minha cabeça não funciona. Minha mãe mesmo é uma dessas. Minha mãe fala, a matemática não tem jeito, eu não aprendo a matemática. Eu posso fazer o que eu quiser, eu não aprendo. Não é que ela não aprende, amados. É porque não foi ensinado para ela com uma técnica que ela possa aprender com naturalidade. Porque Deus, Ele não deu um cérebro melhor para uma pessoa e para outra não deu o mesmo cérebro. Senão Ele não era justo. Se Ele não te capacitou para adquirir o necessário
Então ele não é justo? Mas uma coisa é certa, todo ser humano nasceu com a mesma capacidade, com exceção dos que nasceram doentes, deficientes, né? Que é uma outra conversa. Mas aí Deus tem a eles, eu acredito, como inocentes. Eu acredito que tem pessoas que já são grandes, aí já tem seus 40, 50 anos, tem deficiência do cérebro. Já vê esse povo que acho que a palavra que usa é meio down, né? Mas não é nem down, uma vez eu vi, é que eu tô só relatando, viu? Não é eu que tô chamando ninguém disso, não. Tô só relatando. Pessoas com doenças mentais que se diz esse é retardado. Retardado significa estar atrasado, tá bom? A palavra soa mal, soa agressiva, porque ela foi girada com essa ideia. Mas a pessoa retardada é a pessoa com desenvolvimento cerebral atrasado, no sentido que ele não conseguiu desenvolver o cérebro a ponto de entender as coisas e ter intelectualidade que funciona, tá bom? Então o que acontece? Uma pessoa assim, ela é sempre com a cabeça, é como se o cérebro dela parasse no tempo. Então ela sabe nada, né? Ela sabe beber um copo d'água, ela sabe pôr uma colher na boca, ela sabe ir num banheiro e se limpar, ou talvez nem tanto. Mas é igual criança, né? O que eles dizem é igual criança. E essa pessoa nunca saiu desse estado retardado, digamos assim, atrasado. A cabecinha dela parou. Chegou um momento que o cérebro não foi mais. Então essa pessoa ela não é em grado de distinguir o certo do errado, o seguro do perigoso, o perfeito do imperfeito. Essa pessoa, se ela vê alguém sofrendo, se ela vê alguém bem, ela não consegue ter noção da gravidade da vida de ninguém. É uma pessoa inocente, amados. Aí então ela nasceu com um cérebro diverso dos demais. Mas Deus então o que faz? Mantém ela sendo julgada como inocente, como criança, porque ela não atingiu o que todos nós atingimos, que é a perda da inocência, porque ela nunca perdeu a inocência. Então a gente não consegue achar uma coisa para apontar e falar Deus é culpado de que sabe o quê, porque Deus não é culpado de nada. A Bíblia diz que Deus não tenta o homem porque Deus não pode ser tentado. Às vezes a gente fala, a aprovação é uma tentação, é a mulher que passou com um vestido muito sensual, passou diante de mim, isso é Deus que deixou. Não, Deus não deixou nada. Deus, ele lançou o mundo como ele é, para cumprir a porção da justiça dele. Quando Satanás veio e falou para Eva, é certo que não morrerás, e fez aquela lábia toda na cabeça de Eva, antes disso Deus veio até Adão. Não deve comer do fruto daquela árvore, porque o dia que dela comer, certamente, ainda usou a palavrinha certamente, você vai morrer. E Deus, ele era amigo de Adão, ele vinha todo dia ter com Adão. Então Adão, ele tinha que ter pensado, poxa, Deus é meu amigo, ele vem, ele é simpático, ele me deu até a capacidade de dar o nome para todos os animais. Só que Adão confiou na Eva. Adão foi na lábia da mulher. Aquele momento é como se Deus não importasse mais para Adão. Não importa o que Deus falou. Eu vou no que a mulher falou, porque a gente vai adquirir sabedoria, o fruto é bom. A Bíblia não relata, meus irmãos, a história como foi todo o discurso, né? Só fala que a mulher deu o fruto para ele, ele comeu. Mas não é que ele comeu um fruto desconhecido. Ele conhecia aquele fruto. Ele sabia o que ele estava comendo. E ele também entrou em rebelião contra Deus. Tem gente que fala que a culpa é só de Eva. A culpa é muito de Eva, mas ela é muito também de Adão, porque ele sabia o que ele estava comendo. Ele podia ter parado ali e falar, não, eu não vou comer. Provavelmente a mulher ali, Deus ia tratar com ela, não sei como, mas Adão ia ter continuado dentro da inocência, obedecido. E provavelmente, se eles tivessem passado na prova do Éden, Deus ia ter transformado eles na plenitude de corpos, talvez até glorificados, porque me obedeceram e eu tenho poder na minha justiça para aperfeiçoá-los 100%. E expulsava Satanás, já botava ele no lago de fogo e enxofre. Quem sabe? Quem sabe? Mas Deus colocou a árvore no jardim. Por que ele colocou a árvore se ele sabia que Adão ia pecar, porque ele é onisciente? Porque Deus, meus amados, ele escolheu sempre ver o que nós vamos escolher. Mas ele avisa antes a Adão, não tem que comer, porque se você comer, você vai morrer. Você já viu aquela planta
leite, como é que chama aquela planta? É uma planta que tem uma folha verde e ela é toda cheia de manchinha branca. Eu esqueci o nome da planta. Quando eu era criança, minha mãe falava para mim assim, não bota a mão naquela planta não, que ela é venenosa. Ou quando a minha mãe falou a palavra venenosa, eu fiquei com desespero da planta. Eu falei, gente, copo de leite? Não, eu esqueci o nome da planta. Eu sei que ela tem um leitinho branco mesmo. É uma folha grande que dá um tanto de mancha branca. E eu assim, quando eu era criança, eu brincava muito no quintal de comida, de cozinha, de fazer, né? Eu via jogando com barro e planta. Era o dia inteiro fazendo comidinha de barro e de planta. E tudo quanto é planta que tinha, eu depenava. A rosa eu pegava tudo quanto é folha, fazia, né, os brinquedos de menina. Mas aquela planta, meus irmãos, nem encostava nela. Eu nem encostava. Porque minha mãe falou, isso aqui é venenoso, se você tocar, você vai morrer. Eu tinha um desespero. Por que isso não aconteceu com Adão? Deus falou, o dia que comer daquele fruto, você vai morrer, que era um fruto venenoso no final. Porque matou o espírito ali. Mas o que ele fez? Ele foi lá e comeu. Deus avisou. Ali trouxe a consequência do pecado, que é a morte. E aí a gente vê o mundo. Aí a gente fala assim, mas nós somos assim, então a culpa é de Adão. Sim, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser santos, separados. Toca cada um de nós escolher, eu vou fazer ou eu não vou fazer? Eu vou fazer ou não vou fazer? E quantos de nós escolhemos sempre por fazer, por pecar? Meus irmãos. A gente tem muita facilidade de jogar a culpa em Deus, no Adão, no Satanás, no pessoal Abel. Mas a gente, cadê a responsabilidade? Eu tô pecando porque eu quero pecar. Eu quero pôr a mão naquele troço. Eu quero ver não sei o quê. Eu quero fazer isso. Sabendo que não se pode, que tá errado, mas você faz. A culpa é de Deus? É Deus que colocou aquilo na minha frente? A mulher que passa pelada, mal vestida ali perto de você, a culpa é Deus que pôs ela ali? Não. Deus, ele deu o mundo, deu a natureza, deu os homens e basta. E as coisas vão acontecendo. Mas cada um vai assumir a sua culpa, porque no dia do julgamento, o cálice da ira de Deus vai ser derramado com a porção justa. O homem adulterou. Ele pecou porque ele olhou, foi na igreja, vamos falar no nosso ambiente, né? O moço casado foi na igreja no culto de domingo e ali ele viu uma mulher e ele pecou, porque ele desejou aquela mulher. Então ele adulterou. A pergunta é, você acha que Deus vai cobrar só dele ou vai cobrar dele da mulher? Mas a mulher não fez nada, Ana. Ela nem olhou para ele, ela simplesmente estava sentada no banco da frente, ela nem viu, ela nem sabia que aquele moço adulterou por causa dela. Então ela não é pecadora, ela é inocente. Aí Deus vai falar, mas você lembra como ela estava vestida naquele dia? Você lembra o vestido apertado que ela colocou, o curto? Você lembra o cabelo dela, do jeito que ela pôs? Você lembra o quanto ela era sensual? Ela ia para a igreja e ela se sentia a bonatona, né? A boazuda. Desculpa a expressão, meus irmãos. Sei que é uma expressão vulgar. Mas tem gente que está dentro de igreja, está caminhando na rua e se sentem assim. Todos nós, amados, todos nós olhamos. A pergunta é, quantas vezes você olha? Às vezes eu estou passando na rua, estou caminhando, passa uma pessoa na minha frente, um homem, uma mulher, passa uma pessoa na minha frente. Eu, para não passar por cima da pessoa, tenho que ver que ela está atravessando a rua, não posso atropelar a pessoa. E às vezes no olhar eu vejo que é uma pessoa bonita. É um homem muito bonito, uma mulher muito bonita. Tem gente que tem beleza que te atrai, você fica olhando, que você fica admirado mesmo com a beleza da pessoa. Até aí, meu irmão, até aí, minha irmã, não tem pecado não. Você está só observando uma beleza, do mesmo jeito que você observa uma flor, que você observa um carro, que você observa uma casa. Você contempla alguém muito bonito. Isso aí não é o problema. O problema é, vou olhar de novo. Nossa, mas olha que boca. Mama-me, que mão. Que cabelo mais macio. Olha como joga o cabelo. Nossa, deve ser tão bom abraçar uma pessoa assim. Nós já pensou se eu casasse com uma mulher dessa? Ou então se eu conseguisse namorar um homem desse? Nossa, já pensou eu saindo à noite para jantar com esse cara? Se meu marido fosse bonito igual ele, tivesse aquele olho azul, aquele olho verde ou preto, seja como você quiser. E nossa, já imagino eu com ele ali,
Que carro bonito que ele tá dirigindo. Imagina eu passeando com ele naquele carro. Tá entendendo? Aí você já pecou. Aí você já pecou. Aí você já tá cobiçando. Se você é casado e começa a cobiçar, você já tá adulterando. Espiritualmente, diante de Deus, você já tá adulterando. Nossa, que mulher. Aquela mulher que trabalha ali na escola tem um marido tão bonito. Olha lá que marido bonito. Nossa, que cabelo que ele... Nossa, que corte de cabelo mais sensual. Uau! Olha que rosto bonito. Olha isso, olha aquilo. Tá. Como é que ele paga para esperar a mulher dele? Ai, meu marido não veste assim. Ah, meu marido não pintou o cabelo dele desse jeito. Ah, meu marido não é bonitão desse jeito. Gente, isso é cobiça. Isso é pecado. Então você já está pecando. Mas a pessoa em questão está te levando a pecar também. É claro, se é uma pessoa bonita por natureza e se veste bem por natureza, mas no coração dela, ela não faz aquilo para fazer os outros perder a cabeça, ela faz... Gente, tem gente que é tão bonita, a gente sabe disso. Tem pessoas que são tão bonitas que o que ela veste fica diverso. Se ela bota uma calça rasgada, uma calça costurada, uma calça de marca, uma calça do Paraguai, é sempre bonito, porque o corpo ajuda, não tem jeito. Tem gente que é assim. Tem mulher ou homem que, se ela prende o cabelo, tá bonita. Se ela deixa o cabelo solto, tá bonito. Porque ela é naturalmente bela. Mas o coração dela é puro. Então, se por acaso alguém cobiça aquela pessoa, porque ela não tem culpa, ela é bonita, não tem jeito, ela pode botar uma coberta na cabeça que ela vai estar sempre bonita, Deus não vai cobrar dela. Mas se aquela pessoa tem uma gotinha de intenção de chamar a atenção, ali ela é vista por culpada, porque ela induz os outros a pecarem. Tem coisa que parece que é complicado de se entender, meus irmãos, mas é onde a palavra de Deus diz que Deus sonda todos os corações. Quantas vezes, meus irmãos, eu mesma, quantas vezes eu agradeço a Deus que eu aprendi a identificar isso na minha vida. Quantas vezes eu saí na rua, às vezes até para pegar um filho na escola, aí eu me vesti de tal modo simples, que eu não sou um tipo muito exagerado, que me decoro toda, absolutamente não. Eu sou uma masculona, né? Uma esportiva, digamos assim. Gosto de roupa blaga, não gosto de nada me apertando, não gosto de encher a mão de anel, de pulseira, me começa a coçar, me dá alergia. Eu não tenho essas coisas comigo, o importante é estar limpo, cabelo preso, tá bom. Mas o que que acontece? Quantas vezes, amados, às vezes eu saí na rua com alguma coisa, até dirigindo o carro, e por um lapso de momento, eu me senti importante dentro daquele carro. Porque alguém ficou olhando na rua e eu falei, agora eu vou eu vou sentar de modo mais aprumado porque eu sou a boazona aqui agora. Isso aconteceu comigo, amados. Mas na mesma hora eu falei, meu Deus, me perdoa. Tira de mim toda arrogância, todo orgulho, toda vaidade. Porque todos nós somos vaidosos, amados. Todos nós somos vaidosos. Quantas vezes às vezes você ganha uma roupa, você ganha uma blusa nova, você vê que aquela blusa te coloca bonita ou bonito. Você sente que você está abafando. Até ali tudo bem, mas a partir do momento que você sai com aquela blusa, você sente que você está abafando, aí você quer abafar mais ainda, você então está trazendo uma certa cobiça. São detalhes. Por que o coração da criança é comparado ao coração que está livre para entrar no reino dos céus? Porque o reino dos céus é das criancinhas. Porque a criança não pensa essas coisas. Uma criança, se você bota um sapato de marca, ou se você bota um sapato que não é de marca, para aquela criança não faz diferença nenhuma. Ela não pensa, eu tô com um sapato tal, então todo mundo olha para mim. Até certo ponto. É claro que chega um momento que ela começa a pensar também, mas até então, você pega um bebezinho, você coloca nele uma roupa de ouro, banhada a ouro, ou uma roupa de algodão branca. Para o bebezinho não tem diferença. E nunca que ele vai falar, eu sou o bebê mais bonitinho, o mais fofinho dos bebês. Não. Então são pequenas sutilezas. É aí que você vê a sabedoria de Deus operando em você.
Você tem consciência que você vai fazer certas coisas. Pode acontecer que amanhã é sábado, né? Já esqueci a data de hoje. Eu vou olhar aqui só para ser precisa. Hoje é 27, amanhã é dia 28. Pode ser amanhã dia 28 que eu compro um sapato novo. Meu marido, vamos lá comprar um sapato novo, Ana Paula. Aí nós vamos lá, a gente compra um sapato, eu ponho o sapato. Pode ser que por um lapso de tempo eu vou me sentir mais sensual, mais bonita, mais atrativa porque eu tô com tal sapato. Como não? Nós temos uma natureza caída. O mal que eu não quero fazer eu faço e o bem que eu quero fazer eu não faço. Então a gente tem consciência dessa coisa que de vez em quando manifesta. É o mal que está dentro de mim que se manifesta de tanto em tanto, acontece em várias situações diversas. Eu estou dando esse exemplo aqui só para focar mais. Mas são tantas coisas. Mas ao mesmo tempo que aquilo está acontecendo, eu tenho consciência. Opa, zona de risco vermelha. A campainha começa a tocar. Pim, 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 tá errado. É aonde, meus amados, eu paro. E eu me recomponho. Eu me recomponho. E se eu não consigo me recompor, eu peço perdão a Deus. Se eu me perdoa, Senhor. Longe de mim querer ser isso. Se eu tenho um carro bonito, é o Senhor quem me deu, é o Senhor que deu condição de eu ter. Se eu me visto bem, é o Senhor quem me proporcionou poder vestir bem. Se eu sou muito bonito ou muito bonita, é o Senhor quem me fez assim, Pai. E me perdoa, me perdoa. É uma constância de sinceridade. É quando você tem essa consciência de que você precisa da misericórdia de Deus todos os dias. Oh, glória! Essa é a bênção que vem lá do alto, amado. Você só consegue chegar nesses níveis de detalhes, que é isso que o povo pergunta muito. Irmã, isso é pecado, isso está certo, isso está errado. Isso é por causa de quê? É porque precisa enriquecer mais detalhe na tua vida. E você só consegue enriquecer isso na palavra de Deus, lendo ou escutando a Bíblia. Lendo, agora eu tô para entrar no meu pessoal, no meu particular, que hoje eu não li, porque quando eu faço vídeo no YouTube eu não leio a Bíblia para mim, a não ser que eu levanto bem cedo, coisa que é raro, não consigo. Tô para entrar no livro de 1 Pedro, que é uma bênção, mas eu tô com aqui, o livro de Tiago tá todo escrito, porque eu degustei isso aqui. Ler a palavra de Deus para mim é um prazer. Eu já li uma vez, estou lendo pela segunda vez a Bíblia. E a segunda vez que eu estou lendo a Bíblia na minha vida, eu estou agora terminando, estou entrando no livro de 1 Pedro. Alguém diria, mas eu já li mais de 90 vezes. Eu já li a Bíblia mais de 50 vezes. Você já viu esse povo que fala assim? Eu já li a Bíblia mais de 30 vezes, eu sei ela toda de cor. Mas qual é o fruto que você está dando? É fruto de sabedoria? Ou você mais pisa na jaca do que tudo? Então não é a quantidade, amados, é a qualidade. É a sinceridade, é a consciência. É saber quem você é e com quem você está lidando. E esse alguém é Deus. Isso faz a diferença nas nossas vidas. E nesse meio tempo você continua pedindo sabedoria. Porque quando você está lendo a Bíblia e está pondo em prática a Escritura, lendo com fé, você então tem gabarito, tem know-how, tem como que permissão para pedir sabedoria a Deus. Aí você pode falar, Deus, me dá sabedoria. Porque Deus ele vai te dar sabedoria através das escrituras, te trazendo à memória aquilo que te dá esperança. É onde o próprio Espírito Santo consegue ser mais sensível dentro de você. Tem vezes que a gente nunca iria ter entendimento para entender que você está sendo vaidoso por 1 minuto no seu dia. Você comprou um carro novo, trocou de carro, entrou. É claro, todo mundo que está com um carro novo se sente orgulhoso, gente. Isso é normal. Casa nova, roupa nova, carro novo, qualquer coisa nova. A gente se sente orgulhoso, a gente se sente nas nuvens. Isso é um sentimento natural e normal. Mas quando o meu coração, então, pega esse sentimento e promove ele para atrair a atenção dos outros e verem eu e me invejarem. Eu comprei um carro novo, agora minha vizinha vai ter que babar.
ela vai babar, porque a vida inteira ela me invejou, a vida inteira ela me atacou, a vida inteira ela como se fala, ela desfilou com o carro quebrado, é o carro dela. Só que finalmente eu comprei um carro melhor do que o dela. Agora ela vai babar. Gente, isso é pecado. É pecado, meus irmãos. Ah, mas eu não falo disso, Ana. Eu não tenho a boca que fala assim. Mas no meu coração eu dou uma olhadinha de rabo de olho pra ver se a vizinha tá vendo eu com um carro novo. Só pra ela dar uma babadinha. Só uma babadinha. Não, Daiane, eu mereço, Dai. É pecado. É pecado. Mas eu fiz, Ana. Eu fiz 2, 3 vezes e agora eu tô calmando, Ana. E eu sei que é pecado, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. É o mal que eu não quero fazer, que eu tô fazendo, Ana. Então, peça perdão. É aonde você se lê a Bíblia, começa a falar, Deus, é mais forte do que eu. Eu estou exibindo algo que eu consegui com sacrifício. O Senhor me abençoou. É um carro tão bonito. E eu saio com esse carro e todo mundo olha para mim e eu me sinto bam, bam, bam. Eu sei que tá pecando, meu Deus. Olha, quando eu tô dirigindo aquele carro, até boto a mão assim do lado, assim, apoiado na janela, para mostrar que eu sei dirigir esse carro muito bem, já tenho controle dele. Ah, Senhor, me perdoa, me dá sabedoria, me ajuda. Gente, Deus ajuda, Deus ajuda. Ô, irmã, emagreci, eu tô com um corpo tão bonito. Eu fiz academia, eu tô com o corpo todo bem arrumado, definido, e eu tô pondo umas roupinhas, né, que estão ficando mais bonitas. Só que quando eu saio na rua, eu começo até a dar uma reboladinha bem discreta, irmã Ana. Só uma reboladinha bem discreta, justo assim, sabe? Porque eu não sei, Ana, aquilo ali é como se a minha cintura tomasse forma, né? Porque ela estava escondida pelas banhas. Mas agora, sabe o que é, irmã Ana? Eu sempre rebolei, mas dessa vez é mais forte do que eu. E eu me sinto mais sensual, é uma coisa mais gostosa caminhar na rua assim, Ana. É mais forte do que eu, irmã Ana. Pede perdão a Deus, entre em jejum, crucifica a carne, tenha consciência, sabe, meu pai fumou a vida inteira, morreu de câncer, mas meu pai, quando ele fumava, ele ia lá no portão, lá na frente, às vezes eu via só aquela luzinha vermelha que era o cigarrinho dele aceso, mas ele nunca fumou perto de mim, ele nunca me pegou no colo com um cigarro na mão, porque ele sabia que aquilo era um veneno. Nós temos que saber que nós em si mesmos somos um veneno. A nossa natureza caída é o cigarro aceso constantemente, meus irmãos. Então, se eu sei que aquilo ali faz mal, eu me afasto para não ser exemplo. A gente tem que ter sabedoria. Você só adquire essas coisas aqui que eu estou falando, tendo experiência da palavra. E você só vai ter experiência da palavra se você se firmar e ler a palavra. O livro de Tiago, a próxima, eu não vou entrar não, porque a gente já está com um vídeo muito grande, já estão dando 11 horas da manhã aqui para mim, eu tenho que cozinhar, dar uma ajeitada em alguma coisa aqui, eu tô com muita roupa para pôr para secar e tem um belo sol, tem que aproveitar. O próximo texto aqui é: as circunstâncias terrenas são transitórias. É bacana, eu só leio isso aqui para fechar, tá? Porque já que eu falei desse pecado, dessas cobiças, desse ar de se sentir o bom da história, eu acho que é bacana a gente ter isso como consciência. Eu vou ler isso aqui, eu vou terminar o vídeo. Irmão, porém de condição humilde, gloria-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, a gente tem que ter sempre essa consciência. Eu recebi de uma querida irmã uma entrevista de uma tal de mulher melão, que ela fala, que eu fui crente, foi por alguns meses, e aí ela fala que ficou sem ter relação sexual por não sei quantos meses, que ela já estava morrendo, não estava aguentando, e essa mulher solta uma frase terrível, ela fala assim: eu prefiro ficar no inferno do que ser crente. E quebra, e faz assim uma batuta, uma chacota dos crentes, dos evangélicos, do que é ser, porque é difícil, é pesado, não pode nada, tudo é pecado. E estava ali escarnecendo.
Essa moça é jovem, é bonita. Eu vi ela no vídeo, ela estava sentada lá, o cabelo muito bonito, a pele parece um veludo, o corpo perfeito. Mas sabe o que acontece? Ela vai envelhecer, se Deus permitir. Os belos seios vão murchar e vão cair. A bunda empinadinha, desculpa usar essas expressões, mas a gente tem que ser claro, meus irmãos. Vai cair. A coxa torneada e tonificada vai encher de buraco e celulite. A batata da perna que ela usa para sambar e para bailar e para dançar e rebolar, um dia vai desaparecer, vai virar só uma batata que balança assim. O rosto belo definido, aquela boca cheia de botox, que hoje é moda, as atrizes, né? Tudo com botox na boca. Vai ficar aquela boca dura, mas a bochecha cheia de ruga estirada, né? Esticada. O olho, que era belo torneado, vai ficar puxado um dia se ela tiver dinheiro para fazer plástico. Senão vai ficar por cima com aquela bolsa, já viu? Quando a gente começa a envelhecer, a pálpebra começa a murchar e vira aquela bolsa que no final, quando você fecha o olho, parece que você fecha 2 vezes. O cabelo vai ficar branco. Ou vai ficar pouco, porque às vezes tem gente que quando o cabelo fica branco, o cabelo fica murcho, fica miúdo. Ou então vai ficar grosso e vai ficar aquele cabelo impetuoso. As belas mãos com as belas unhas, uma manhã vai virar enrugada. Então a que serve confiar nisso? Se você é rico, milionário, você está aí tendo poder, tem prioridade, tem isso, tem aquilo. Um dia pode ser que a morte vai bater na tua porta, a doença, a enfermidade. Não tem dinheiro no mundo que cure. A que serve? É isso que o Senhor está falando. Se a gente sustenta a nossa vaidade achando que isso é importante, é forte, nos sustentará para sempre, grande ilusão. Grande ilusão. E aqui Tiago termina fechando o vídeo comigo aqui. Bem-aventurado o homem que suporta... O irmão, porém, de condição humilde, pobre, simples, que tem justo o mínimo. Às vezes você tem um chinelinho, tem que pegar o ônibus e quando pega é bom, porque você conseguiu pagar a passagem. O homem humilde, glorie-se na sua dignidade. Uma vez eu e uma senhora fomos visitar uma crente, uma velhinha crente. Entramos na casa dela, era um barraquinho numa vila, não era nem favela, era um bairro muito pobre de Belo Horizonte. E a gente foi ali visitar aquela senhora. O chão, né, do terreiro da casa da senhora era tudo de terra, aquela terra vermelha. E ela tinha casinha, uma porta muito simples, era um cômodo mesmo, um cômodo. Sabe o que ela fez? Ela com a canequinha, ela jogou água no chão todo e varreu, parecia um chão de mármore, porque estava tão limpinho e poeira não subia. Aí ela pôs um tapetinho na porta da entrada, porque como era terra tinha que limpar o pé, né, para entrar. O chão do barracãozinho dela era de cimento batido, então ainda tinha uns buraquinhos assim, porque foi justo aquela coisa feita que a gente sabe como é que é, parede no tijolo. E ela não tinha direito nem uma mesa, mas ela botou um paninho de prato. O copo que usava para beber água era a caneca sabe quando a gente compra mais de tomar na lata? E ali, em vez de jogar aquela lata fora, faz de caneca? Era tudo assim. Mas fez uma manga não, como é que fala? Uma coisa para pegar. Desculpa que eu já esqueci a palavra na língua portuguesa. Um vasinho de flor com florzinha de fora, que ela tinha uns pezinhos de rosa, uns negocinhos, colheu a rosinha, botou em cima da mesa. Quantos de nós que tem mesa, tem uma bela casa, nunca foi no quintal pegar uma flor para pôr num vaso, pôr em cima da mesa? Eu mesma sou uma, não tô com medo. Você tá entendendo? Isso é ter dignidade. Eu sou pobre, eu sou humilde, mas tudo que eu tenho, eu trato como se fosse o melhor. Eu vou comer só feijão, eu faço ele como se fosse a melhor refeição do mundo. Eu caminho limpo, meu cabelo tá penteado, eu tô bem vestido, tô composto. É só um chinelinho amarrado com arame, mas é um chinelinho limpo, meus pezinhos estão limpinhos, a unha está cortada. Dignidade, amados. O que você tem não significa quem você é. O que você tem não significa quem você é. Tem muita gente que nasce rico e nunca fez nada para ser rico, nunca trabalhou. Alguém trabalhou para eles. Então o que você tem não significa quem você é. Mas quem você é que faz toda a diferença. Você já entrou em casa de gente de todo jeito e já viu de tudo.
Já vi gente porca, eu já vi tanta gente porca, mas já vi tanta gente curada, ciada e caprichosa. Então o apóstolo fala isso. O irmão, porém, em condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância. O rico tem que entender que ele é insignificante. Não que ele é um Zé Ninguém, pelo amor de Deus, não vamos misturar as palavras. Mas ele tem que entender, meus irmãos, que a morte, que a falta de saúde, que as intempéries da vida pode bater na porta dele tanto quanto bate na porta de um pobre. E quando ele morre, ele vai para 7 palmos debaixo da terra, do mesmo jeito que morre o pobre. E os dois vão ter que comparecer diante de Deus para prestar satisfação. Amém? Então, se você tem tanto, ou você é tão bonito ou bonito, ou etc., não deva se gloriar nessas coisas. Cuide com amor, com carinho, com dignidade a sua vida, seja você rico ou pobre. Peça a Deus para que você não seja objeto de cobiça para ninguém. Eu peço muito isso a Deus, eu peço mesmo, porque às vezes sem querer a gente pode ser cobiçado. Então ore ao Senhor e fala, não deixe eu ser objeto de cobiça para ninguém. Que a única coisa que as pessoas venham querer cobiçar de mim é o exemplo do meu crer em Cristo, da minha fé. Se a Ana Paula lê muito Bíblia, eu também quero ler igual ela lê. Se ela consegue ler Bíblia todo dia, eu também tenho que ler. Que isso então venha a ser uma cobiça para você. Mas não porque ela lê, mas porque ela tem essa condição de ler e dentro disso ela achou a Deus. Então eu também quero achar também. Então isso pode ser uma cobiça, talvez, né? Um desejo no teu coração. Tanto porque o intuito aqui no canal é gerar isso no teu coração, essa vontade de também ler a palavra. E cobiçar mesmo a Deus. Você tem que desejá-lo. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. Entenda essas coisas. Então você tem que ter neles um desejo inexplicável, infinito. Eu quero a Deus. Amém? E assim, meus irmãos, aqui se eu continuar falando, a gente vai ficar só rodeando o mesmo assunto. Eu acho que já deu de bom tamanho, né? Agora eu vou editar esse vídeo, vou fazer as minhas coisas aqui, que tem muita coisa me esperando. E vamos terminar essa sexta-feira na santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, tá bom? E eu desejo realmente tudo de bom para cada um dos irmãos que está aqui escutando comigo o canal, essa palavra. A gente leu aqui, eu vou anotar a referência, eu vou deixar, se eu conseguir semana que vem, eu continuo lendo aqui o livro de Tiago, algumas coisas, tem muita coisa boa aqui para a gente falar. E assim, meus irmãos, a gente vai caminhando até o arrebatamento, né? Que eu creio que ele está muito próximo, viu? Tá bem aí do nosso lado, então tá na hora da gente ficar esperto. Se tem uma hora que a gente tem que ficar esperto, essa hora é agora. Amém, meus amados? Então assim eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. Amém, amém e amém.